Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia. Ribeirão Preto está sediando o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital. Toda a cadeia está reunida para discutir o presente e o futuro do setor. A agricultura de precisão envolve a adoção de diferentes tipos de tecnologias para auxiliar o produtor em estratégias de manejo mais eficientes no dia a dia. Vai desde equipamentos robustos a tecnologias que não são vistas, mas que fazem toda a diferença na produção. E tudo isso está reunido no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital, em Ribeirão Preto, no interior paulista. Durante 3 dias, cerca de 1.000 pessoas devem passar por aqui, de 50 instituições diferentes. São mais de 60 palestrantes e 150 trabalhos inscritos. A gente ter num mesmo ambiente pesquisadores de universidades, instituições de pesquisa, usuários e empresas que fornecem as soluções é algo que permite a gente acelerar muito a difusão do conhecimento e alinhar as necessidades do mercado com o que está sendo pesquisado na academia. Várias soluções estão sendo apresentadas, como esse simulador para a pulverização. Aqui, a tecnologia pode ser acoplada em qualquer tipo de máquina e oferece economia na aplicação. O sistema é automático. O operador não precisa fechar bico a bico em momentos de sobreposição e reduz o desperdício. Seria, de aplicar 2 vezes no mesmo lugar. Então ele vai, através de um sistema de orientação GNSS, ele vai entender onde já foi pulverizado e ao invés de passar e pulverizar 2 vezes no mesmo lugar, ele vem cortando. Como ele é a cada 35 ou 50 centímetros, eu reduzo ao mínimo possível a minha sobreposição. Voltado à dissecação pré-plantio principalmente, esse outro sistema identifica em tempo real, através de sensores acoplados à máquina, onde ainda tem planta e aplica o produto diretamente. Ele é ativado através da fluorescência de clorofila. Em áreas que já usam a tecnologia, a economia de insumo chega a 90%. Então a gente consegue economizar o herbicida que seria pulverizado em toda a área, aplicar com precisão somente sobre as ervas que estão espalhadas na lavoura. Cada vez mais o campo se desenvolve com o uso das tecnologias na busca pela produção mais eficaz e sustentável de alimentos. Mas, de acordo com o presidente da Associação de Agricultura de Precisão e Digital, o desafio do setor ainda é qualificação de mão de obra. A gente tem diversos programas, universidades, pós-graduações formando profissionais qualificados. A gente precisa de cada vez mais, porque a tecnologia, ela muitas vezes fornece a informação, fornece as ferramentas, mas nós precisamos de pessoas capacitadas, qualificadas para usar essas tecnologias e tomar as decisões que vão ajudar a gente a produzir cada vez mais. Produtor amigo, que o agronegócio é gigante não é novidade, não só na terra, mas no tempo também. Vai de bisavós até bisnetos, atravessando gerações. Você já sabe, são famílias inteiras com vocação para o dia a dia no campo. Então, mais uma vez, esta é a hora de contar com um grande parceiro de uma ponta a outra, com um portfólio completo de produtos e serviços para todas essas etapas. É por isso que, mais do que nunca, é hora de contar com o Bradesco, que é o maior parceiro privado do agronegócio brasileiro, com custeio agrícola e pecuário para até 100% do orçamento, porque todo mundo já sabe, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. O Distrito Federal é referência na produção agrícola do país. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a capital é a 13ª unidade da federação que mais contribui para o crescimento do agronegócio nacional. O Distrito Federal é referência nacional na produção agrícola. A capital é a 13ª unidade da federação que mais contribui para o crescimento do agronegócio no Brasil, conforme revelam dados recentes do Ministério da Agricultura e Pecuária. Para se ter ideia, o agro brasiliense movimentou cerca de 6 bilhões de reais no ano passado, em uma área produtiva de 178 mil hectares.
O Distrito Federal, até por ser ter uma cidade grande, né, um eixo muito grande, que é aqui Brasília, Goiânia, né, o segundo maior eixo de população e de crescimento do país, é um chamado município em que tem uma produção muito significativa, não só de hortaliças e frutas, mas principalmente de grãos também e avicultura industrial. Então aqui você tem um cluster, uma cadeia produtiva muito forte que gera um valor de produção bruto aí acima de 6 bilhões de reais, e isso é muito impactante, muito importante e nos coloca no topo a nível de país se comparar aos municípios brasileiros. Com números tão expressivos, as culturas no Cinturão Verde do DF são variadas. Os grãos são importantes nos números, em especial o feijão, que ultrapassou a marca de 39 mil toneladas produzidas em 2023, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CODAB. A previsão é que haja um aumento de 2,3% na safra de feijão em todo o país, incluindo o DF. A produção de alimentos gera emprego e renda para a cidade. Feijão, evidentemente, é um produto de primeira necessidade da população, né? Um alimento fantástico, junto com o arroz, compõe aí a cesta básica do brasileiro, né? A base do prato da alimentação do brasileiro. Então, uma cultura fantástica, e ter oferta para o país, para o consumidor, ter acesso a um feijão de boa qualidade, saboroso, num preço justo, que remunera toda a cadeia, que ele dê conta de pagar, que é um valor justo, é muito importante para o país. O feijão é um dos plantios que mais se destaca no DF por algumas razões. Uma delas é o período entre o plantio e a colheita. Enquanto a fase de cultivo do feijão pode variar de 60 a 90 dias, a do milho e da soja podem chegar a um prazo de 150 dias. O César cresceu no campo. Hoje, ele, o irmão e o pai veem o fruto do esforço de uma vida. A vida do agricultor é cheia de altos e baixos. É preciso estratégia para vencer. Plantar feijão ajuda neste sentido. A escolha para o feijão é questão da safrinha, né? A gente tem uma safrinha antecipada, rotação de cultura, que daí a gente trabalha com feijão e soja na área de primeiro plantio, que é o plantio verão, né? Então, o feijão me ajuda nessa rotação de cultura, que daí eu tiro o feijão e entro com milho e safrinha. E aí a soja, posteriormente, também colho a soja e faço milho e safrinha. O feijão é importante no DF, na nossa produção, dentro do que entra de riqueza para a gente? Ah, sim, é muito importante, até mesmo questão comercial, né? Que em Brasília tem empresas que pacotam feijão. Então, assim, pelo DF ter a sua produção aqui dentro, acaba se tornando um produto mais acessível e mais em conta, que o que encarece muito o produto hoje é o frete, né? Então, por estar próximo, né? Isso aí ajuda na questão do valor final, né? Na mesa do consumidor, né? Quando o campo vai bem, os efeitos refletem por completo na cidade. Seja no orçamento doméstico das famílias, já que os alimentos ficam com preços mais acessíveis, seja na geração de riqueza da cidade. A agricultura representa perto de 30% do PIB hoje no Brasil. E é um negócio, como a gente está vendo aqui, ó, céu aberto, né? Na época do plantio a gente precisa de chuva e sol, na época da colheita precisa de ter sol e também precisa de ter chuva para a próxima cultura. Então, assim, é vários fatores, né? Então é um negócio a céu aberto, né? De fato, a gente depende totalmente do clima, né? E não é um negócio que acontece no campo e é longe de todo mundo. Isso aqui reflete em tudo que acontece na cidade. Reflete em tudo que acontece na cidade. Hoje, assim, se o campo, hoje a agricultura não for bem, o reflexo é muito forte na cidade, né? E no bolso de todo mundo. E no bolso de todo mundo, exatamente. Diretamente, exatamente. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou uma lista de cafés torrados desclassificados para o consumo. Os lotes apreendidos são impróprios porque não obedecem o padrão oficial de classificação. Neles foram identificadas matérias estranhas, como outros grãos, areia e pedras ou ainda cascas e paus. Agora as empresas serão notificadas e os produtos recolhidos. No relatório constam marcas da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A lista completa está no site do Ministério da Agricultura. Os preços do melão estão em patamares recordes. A caixa de 13 quilos do amarelo registrou aumento de 23%. Com a menor disponibilidade interna de melão, principalmente nos primeiros meses da safra de exportação, os preços da fruta estão subindo no Rio Grande do Norte e no Ceará. Até semana passada, na parcial de 2024,
O amarelo tipo 5 A8 foi vendido por R$ 62,00 a caixa de 13 quilos, posto São Paulo. Aumento de 23% em relação ao ano anterior e o maior valor nominal do CPEA. Outras variedades de melão também registraram alta. A qualidade da carne brasileira, colocada em xeque pelo presidente do Grupo Carrefour, não repercutiu bem aqui no mercado brasileiro. Produtores rurais e pecuaristas franceses protestam há semanas contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A proposta reduz ou elimina taxas de importação de uma série de produtos do bloco econômico sul-americano. Ao decidir ceder aos apelos do setor rural, o Grupo Carrefour causou um conflito com os frigoríficos brasileiros. Numa rede social, o CEO do grupo disse que o acordo traz risco de inundação do mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas e anunciou a suspensão de carnes provenientes do Mercosul. A medida só vale para as unidades do Carrefour na França. A reação por aqui foi instantânea. A Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes de São Paulo, que reúne mais de 500 mil empresas, convocou um boicote à empresa francesa. Os nossos frigoríficos que atendem com excelência e atendem todas as normas da comunidade europeia e nossos produtos são reconhecidamente valorizados em todo o mercado internacional, em linha com as melhores práticas internacionais. Os maiores frigoríficos do Brasil decidiram não fornecer mais carne às unidades do Carrefour. A Federação Brasileira de Proteína Animal considera a carta uma agressão sem justificativa. A gente tem um desapontamento muito grande quando um líder de uma empresa global, um líder de uma empresa que está sediada no Brasil, que ganha bastante dinheiro no Brasil, fala mal da nossa produção em um ataque direto à nossa imagem. Protecionismo no médio prazo não é bom para ninguém. Quanto melhor puder circular bens e serviços, as mercadorias pelo planeta, todo mundo acaba se beneficiando. O consumidor acaba adquirindo produtos de melhor qualidade e de menor custo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, apoiou a decisão dos frigoríficos brasileiros de boicotar a venda de carnes para a multinacional francesa. Eu achei um ato de civismo muito grande e ficamos honrados de ver a indústria brasileira dando a resposta com altivez. Então foi um belo gesto de soberania nacional, de respeito ao sistema produtivo, aos pecuaristas brasileiros e por isso o governo apoia a iniciativa da indústria da carne brasileira. Depois desse cenário todo, o CEO mundial do Carrefour publicou uma carta de retratação nesta terça-feira. Divulgada no site oficial da empresa, Alexandre Bombardi disse que sente muito orgulho da parceria histórica com a agricultura brasileira. Ele ainda pediu desculpas caso a comunicação do Carrefour França tenha causado confusão e sido interpretada como questionamento da parceria com a agricultura brasileira ou como uma crítica à produção nacional. O Carrefour Brasil já havia lamentado a situação e reafirmado a relação com o agronegócio nacional. A filial brasileira é a segunda maior operação do grupo francês no mundo, só perdendo para a França. A Embaixada do Brasil em Paris criticou o comunicado do CEO global do Carrefour e disse que tal posição não pode justificar uma campanha pública baseada na disseminação generalizada de desinformação sobre os produtos brasileiros. E depois da retratação, alguns frigoríficos brasileiros que boicotavam a rede como forma de protesto voltaram a fornecer carne para as unidades. E agora, o que pode acontecer daqui para frente, hein? Quem chega para fazer uma análise é o Leonardo Munhoz, que é pesquisador do FGV Agro e do Centro de Bioeconomia da FGV. Bom dia, Leonardo, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá a todos, é um prazer estar com vocês. Bom, a carne do Mercosul, ela não atende às normas e exigências francesas. Foi essa a alegação feita lá atrás pelo CEO do Carrefour. Mas essa alegação, ela faz sentido, né, em relação ao setor brasileiro? O Brasil é líder mundial na exportação de carnes? Não, Kelly, essa informação ela não tem embasamento técnico nem jurídico.
Porque quando você faz uma afirmação dessa, tem que definir quais normas não são cumpridas. E aqui, quando a gente para analisar o ordenamento aqui, tanto ambiental e as medidas sanitárias que o Brasil adota perante a União Europeia, isso não se confirma com o que ele falou. Tá? De questão sanitária, são acordos bilaterais aqui entre o Brasil e a União Europeia, e isso está sem problema nenhum, nenhuma autoridade europeia sanitária reclamou dessas medidas. Tá? E do ponto de vista ambiental, a gente compara as normas ambientais de produção agropecuária, tanto brasileiras como europeias. O produtor brasileiro ele preserva muito mais que o europeu. Ele tem uma obrigação aqui inerente ao imóvel rural de preservar matas aqui, tanto em matas ciliares, né, como APP, como reserva legal. Por outro lado, o produtor europeu, aqui especialmente o francês, ele não tem limitação de propriedade nenhuma no imóvel dele. Ele pode abrir o imóvel dele o que ele quiser e produzir sem critério ambiental nenhum. Não se compara ao brasileiro. Então, essa afirmação do CEO não para em pé. Olha, esse dado é muito importante para a gente sempre reforçar aqui, inclusive para o brasileiro que acompanha o Record News Rural. O Brasil ele tem uma norma florestal rígida e na França, então, é diferente. Vamos comparar de uma forma mais profunda as normas? Vamos. No Brasil, a gente tem a preservação de matas em fazendas, que a gente chama no jurídico de servidão administrativa. É um ônus inerente do imóvel rural. O produtor não recebe nada por isso, é uma obrigação por lei, é uma limitação de direito de propriedade. Tá? Isso veio desde o nosso entendimento de limitação de propriedade, função socioambiental da propriedade, isso veio com o Código Florestal de 65, que foi mantido. A França, que a União Europeia, especialmente aqui a França, por outro lado, ela não tem essa noção de limitar o direito de uso do imóvel rural para a manutenção de matas. Aqui o produtor francês ele pode abrir a fazenda o quanto ele quiser. O que você tem na França, que vem por um ordenamento europeu aqui por parte da União Europeia, é uma modalidade de preservação ambiental por meio de pagamento de serviços ambientais. Lá na União Europeia, o governo paga uma quantia para o agricultor que quiser, de forma voluntária, a preservar parte da sua propriedade. Outro ponto aqui que está acontecendo na União Europeia, que veio com o Green Deal aqui pós-pandemia, né, que seriam esses critérios mais verdes para que o produtor europeu consiga financiamento rural. E aqui veio essas condicionantes no programa comum de agricultura deles, o CAP. E isso já deu problema lá, que o produtor europeu falou, o francês falou que isso é muito restritivo. Quando você vai comparar as condicionantes questionadas, é rotação de cultura, manutenção, descanso de solo, manutenção de uma parcela da propriedade, coisa que aqui o produtor já faz por obrigação legal, lá eles estão questionando como condicionante para o financiamento. Então, assim, não dá para comparar. Aqui, de fato, o produtor, isso é um fato, produz de forma muito mais sustentável que o europeu. Inclusive, você tem um estudo importante que está saindo do forno pelo FGV Agro sobre as normas de preservação ambiental nos principais países do G20. Foram pelo menos 3 grandes descobertas, é isso? Sim, a gente descobre que são 3 grandes métodos de se preservar matas nas fazendas, que é pagamento de serviço ambiental, unidade de conservação, que eu pago, crio um parque, né, a pessoa é desapropriada, e, por fim, as servidões administrativas. O Brasil possui as 3, mas desse tanto, o Brasil é o único país desse grupo de que ele usa em larga escala a servidão administrativa. A maioria esmagadora contempla o pagamento por serviços ambientais, ou seja, não consegue preservar uma grande quantidade, isso é voluntário, e outros países usam a criação de parques estaduais e parques federais. Então, o primeiro achado é que o Brasil ele já preserva muito mais do que os outros, ele tem uma legislação muito mais restritiva que os outros. Tá? O segundo achado é que aqui o Brasil ele tem muito a explorar ainda pelo critério de normas de pagamento por serviços ambientais, que precisa de regulamentação da lei. Tá? E o terceiro achado é o seguinte, todos os países eles não usam servidão administrativa, usam pagamento por serviços ambientais e tem PSA público de grande porte. E aqui no Brasil a gente ainda não tem um PSA de financiamento público que realmente seria interessante ser olhado. Agora, na sua opinião, esse evento do Carrefour, né, seria o início do que o setor agro brasileiro pode sofrer daqui para frente com a lei antidesmatamento da União Europeia? Seria só um pontapé inicial? Eu não diria que é um pontapé. É a lei antidesmate, o acordo Mercosul, tudo tem como pano de fundo aqui uma questão comercial, de concorrência, pode utilizar ou não de desculpas de critérios ambientais. Então aqui acho que a questão, principalmente com a lei antidesmate, é a gente analisar até que ponto essas restrições ao comércio de cunho ambiental que podem ser feitas são protecionistas ou não. E aí não pode. Então até que ponto uma medida ambiental ao comércio ela é legítima, que preserva e ajuda a todos, ou ela vai criar vantagem e desvantagem para determinados setores. E é aqui que a gente tem que ficar esperto e não poder aceitar isso.
E onde a Organização Mundial do Comércio entra nesse cenário todo, né? Qual seria o papel do OMC? O papel do OMC aqui, né, quando você fala em preservação ambiental, né, em um órgão de fato implementar essa preservação, você não tem as COPs ou tratados internacionais com poder de punição. Tá? O que você trabalha aqui é ou com a Corte Internacional de Justiça, tá? Ou com a OMC, que são órgãos que podem ter uma força coercitiva. E a OMC, nos conflitos, né, no órgão de julgamento de conflitos dela, ela pode ver qual país está certo ou errado. O problema aqui do OMC com relação a esses conflitos de normas ambientais é que a OMC ela deixou esse assunto um pouquinho em paralelo e não foi tão proativa. E o que aconteceu? Você foi criando no mundo várias normas nacionais que nós estamos observando, e principalmente aqui, padrões voluntários, ou seja, grupos empresariais ou empresas criando critérios diferentes de sustentabilidade. Por isso que você está vendo vários critérios que não são alinhados ou não há uma sincronia geral de um critério geral. E isso gera esses ruídos no comércio internacional, como, por exemplo, o Carrefour afirmando que para ele não serve, ou o Danone afirmando que para ele não serve. Então aqui a OMC ela tem um papel aqui a cumprir do que nivelar essa discussão de critérios ambientais no comércio. Eu acho importante a gente trazer essa análise, até porque houve, claro, uma grande reação, mas qual que é o peso do Carrefour em relação ao nosso produto, às nossas carnes? É um mercado grande? É um mercado pequeno? Qual é a sua análise? Os números já foram, acho que a gente está observando esses números nos últimos dias, assim, a exportação de carne para o Carrefour francês é quase nada. Entendeu? A exportação de carne para a europeia é sim, 4, 5%, para a China é 52%. Então, assim, isso no questão numérico não significa nada. Haveria uma preocupação aqui com relação à credibilidade e reputação, que isso é importante. Mas como a gente viu que essa afirmação do Carrefour, que também é da Danone, né, não foram fundamentadas, não tem embasamento que justifique isso, você vê que são afirmações vazias. E tanto que a Danone desmentiu, o Carrefour agora teve retratação. Então, acho que do ponto de vista de credibilidade, o Brasil conseguiu aqui comprovar de que isso não procede, então não foi tão nocivo para a gente. Mas eu acho que, dada o calor da discussão e a pressão do agricultor francês em ter um ambiente mais protetivo para ele, eu acho que não vai ser a última tentativa desse tipo de discurso que nós vamos observar. Então aqui o Brasil tem que explicar a sua lei, focar na implementação do Código Florestal e aqui também combater o desmatamento ilegal. Leonardo, fazer a lição de casa, obviamente, né? Mas, Leonardo, não é de hoje que esse protesto por parte dos produtores europeus e franceses acontece. Eles vão para a rua mesmo protestar, fazem barulho. De que forma você vê, então, essa reação do setor de carnes do Brasil, onde falou, então, a gente não vai vender carnes mais como forma de protesto. E depois, obviamente, depois da retratação por parte do senhor do Carrefour da França, essa venda volta a acontecer normalmente. Como você vê esse posicionamento aqui nosso, do Brasil, do nosso setor? Eu acho que foi um posicionamento assim, muito defensivo do nosso setor e de aí sim de forma justificada. Assim, não pode o produtor brasileiro, o agro brasileiro, sofrer uma lesão de credibilidade por desinformação por parte de uma alegação do CEO que não tem fundamento. Isso a gente não pode aceitar. O produtor francês, por outro lado, ele sempre foi muito questionador, porque ele sempre gozou, digamos assim, de um ambiente protetivo, com muito subsídio. Então, assim, ele está preocupado, caso esse acordo seja firmado, dele sofrer de maior concorrência, isso é normal. Tá? Faz parte das relações comerciais. O que não pode é o seguinte, é a gente ser lesado por uma desinformação que não existe. Agora, nesse cenário todo, o acordo Mercosul e União Europeia é um sonho ou ainda pode acontecer? Olha, isso nós estamos discutindo há 20 anos, que essa conversa vai, essa conversa vem, e esquenta, esfria. Eu acho o seguinte, hoje a gente analisando, você vê que a França bateu muito forte ao decorrer desse ano, né? Falando que não vai assinar, precisa da assinatura dos 27 Estados-membros. Por outro lado, você vê a Alemanha e outros países começando a fazer pressão, porque é um acordo importante na economia geral, como um todo, para os dois blocos, né? E você coloca no contexto de geopolítica, você vê a China dominando aqui a pauta comercial, então a Europa se vê nessa preocupação de garantir mercados. A questão é o seguinte, até que ponto esse setor da França aqui de agricultura, agropecuária francês, vai conseguir segurar um acordo desse porte com tantos interesses envolvidos? Essa é a questão número 1. Questão número 2 é o seguinte, até que ponto
nós vamos ver a pauta de protecionismo sendo utilizada de forma ambiental. Olha, é um desafio e tanto. Agora, você falou várias vezes, e eu acho fundamental a gente trazer aqui para análise a palavra desinformação. Então, o Brasil ele tem que lutar contra isso, internamente, inclusive, né? Aqui falar do agro de uma forma clara, real, para os brasileiros e também para o mercado internacional. Ou seja, é um trabalho árduo e tem que ser muito forte, não é? Sim, o que a gente fala aqui, apesar da lei ter essa oportunidade, né, da gente ter essas vantagens de se tornar um selo de sustentabilidade, infelizmente é uma lei que teve problema de implementação no Brasil, porque caiu em litígio no STF. Você tem atrasos de agenda de implementação do cadastro ambiental rural, todo esse ambiente de atraso de segurança jurídica que não favoreceu ninguém. E também no ambiente externo, é uma lei muito pouco explicada e explorada. Aqui o governo brasileiro tem que detalhar melhor todas essas exigências que o produtor já sofre aqui dentro, para que esse tipo de ruído não ocorra. Leonardo, e falando agora mundo afora, né? O Brasil ele é visto de diferentes formas conforme a região do planeta, né? Então a gente percebe que a União Europeia talvez seja o maior desafio ou um dos grandes para a gente vencer essas barreiras de desinformação, de protecionismo. Qual que é a sua análise? Eu penso assim, de todos os mercados, aqui você tem o bloco europeu, o mais assim restritivo, digamos assim, do ponto de vista de comércio. Aqui tanto por parte de protecionismo, porque tem esse lobby forte de agro deles, de proteção, como também a União Europeia é o bloco que mais está puxando hoje no mundo a agenda global de sustentabilidade no comércio. Você vê isso na lei de desmate, taxa de carbono de fronteira, são medidas que estão sendo replicadas aqui em Reino Unido, Estados Unidos. A China também está entrando nessa agenda, mas não pela parte de punição como a União Europeia. A China está pensando muito mais em pagar um premium por uma carne sustentável, mas sim, essa pauta de meio ambiente no comércio entrou para a agenda. Então aqui realmente não tem como a gente fugir desse assunto ou ir contra a lei de desmate, porque nós temos que usar o que nós temos do código, porque aí se a gente usar essa lei, aí você compara com outros concorrentes, a gente pode sair na frente. Estados Unidos não tem esse nível de complexidade que a gente tem, a Austrália não tem, Nova Zelândia não tem, então a gente saber usar esses instrumentos que nós temos e saber jogar esse jogo. E para isso precisa de, inclusive, informação, orientação em toda a cadeia, né? Inclusive lá para o pequeno produtor. Sim. Sim, aqui é muito importante ajudar o pequeno produtor e ter esse aí por parte aqui tanto, que aí todo mundo pode ajudar nisso, tanto o governo quanto empresas, né, no setor agroindustrial com seus contratos ou as próprias cooperativas, de criar programas ou iniciativas que auxiliem o pequeno produtor a se adequar ao Código Florestal, quem está precisando regularizar a sua situação, que isso seja feito, auxiliar com o cadastro ambiental rural. Então, aqui nós temos várias modalidades de solução que a gente pode auxiliar o pequeno produtor, que pode ser muito útil. Com certeza, né? A gente depende do pequeno produtor, a gente depende da agricultura familiar, então a gente precisa todo mundo estar junto nessa corrente de informação e também mirando o mercado internacional, né, Leonardo? Eu vejo que muitos pequenos produtores se unem em cooperativas e também conseguem exportar. Sim, exatamente. A organização, o pequeno produtor aqui, ele tem uma parcela muito importante no agro, mas ele precisa ser organizado para ter essa grande escala, que tanto para processo de regularização ambiental, assim, essa cadeia de produção de pequenos produtores, como até, por exemplo, aqui no mercado de carbono. Vai ter um papel muito importante das cooperativas em organizar pequenos produtores para que eles também participem desse mercado que está para ser agora sancionado. E a gente vai seguir acompanhando. Leonardo, foi muito bom te ouvir, muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Kelly, foi um prazer. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.